Sejam bem-vindos ao nosso módulo 3. E aqui as coisas já vão começando a se encaixar com tudo aquilo que a gente sonhou no nosso projeto, que foi no módulo 2, e com todas as pessoas que vão nos auxiliar nessa execução do módulo 1, a nossa galera do Cash. Nesse módulo, vocês vão ver o que são os objetivos do projeto e o objeto do projeto. Eu confesso a vocês que nesses muitos anos de análise de projeto, aqui que acontece a bagunça. Aqui que todo mundo mistura as coisas. O que é objeto, o que é objetivo, o que é objetivo geral, o que é objetivo específico. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, porque o avaliador quer saber o quanto vocês estão alinhados, o quanto de maturidade tem o projeto de vocês, e é essa parte, é esse momento que a gente traz essa maturidade. Que a gente entende o que é o nosso objeto. O que eu estou tentando apresentar? Qual é a finalidade que eu estou trazendo dentro desse projeto? Por quê? Para quê que eu vou fazer esse projeto? Isso é o meu objeto. É o que é palpável? O que eu quero com isso? Estou fazendo todo esse esforço, porque fazer um projeto exige um esforço muito grande. E o que eu vou ganhar com isso? Qual é meu propósito com isso? Isso é o meu objeto. É o objeto do meu estudo, é o objeto da minha execução, é o sonho que eu quero chegar, é a finalidade que eu quero atender. Tudo que eu quero conquistar com essa execução tem que estar definido nesse objeto. E aqui, muitas pessoas se perdem com o que querem. Eu estou fazendo, eu tenho que parar, e é o meu momento dentro do projeto, é um momento que a gente para tudo e eu me pergunto, por quê? Por que eu estou fazendo um projeto na área de odontologia? Por quê? Por que eu quero isso? O que me motiva? Qual é a finalidade para que eu alcance isso? Então, essa decisão, essa situação que eu desejo chegar, ela fundamenta o meu objeto. E ela também tem que ser a mola propulsora de todas as pessoas que estão envolvidas. Todo mundo tem que entender qual é a nossa missão dentro desse projeto. E aqui eu vou definindo qual é a transformação que eu quero, qual é o resultado no final que eu quero, como é que eu vou escrever esse objeto. E esse objeto, ele tem que ser... Qual é o meu objeto? Qual é a minha finalidade? Eu tenho que ser muito direto. Se eu começar com arrudeio demais, o seu avaliador vai dizer, não sabe o que é. Para por aqui. Porque quando a gente faz o curso de avaliação de projetos, a primeira coisa que eu tenho que definir e que eu tenho que ler e que eu tenho que entender se chama objeto. Então, como é que a gente vai escrever o nosso objeto? A gente tem que ser objetivo, tem que ser pragmático, tem que, de preferência, assim, ser único, focado, definir o período, definir... o resultado final. É isso que eu tenho que definir. Então, com esse objeto, que eu já sei que é a essência de tudo que eu estou desenvolvendo, que eu estou fazendo, o meu projeto, ele tem uma fundamentação, ele tem um propósito, um porquê. E aí, quando a gente se pergunta esses porquês, é aqui que vem um objeto conciso. Se vocês enrolarem, se escrever muito, se encher linguiça, se tiver muito blá, 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 o objeto de vocês não vai transparecer a segurança na execução do projeto macro de vocês. E todas as atividades estão... elas ficam subjulgadas dentro do nosso planejamento macro. Então, eu vou trazer alguns exemplos de alguns objetos que eu tenho. Vamos primeiro pensar juntos o meu objeto. Qual é o objeto do meu primeiro sonho, que era viajar para Gramado? Se eu nunca fui, de repente, o meu objeto é conhecer o Natal Luz no município de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, por 5 dias, eu acredito que foi que a gente planejou, né? Então, eu tenho... Mas eu ainda tenho que me perguntar, por que Gramado? Por que eu quero ir viajar?
Porque eu tô querendo desopilar a cabeça, é minhas férias, eu quero conhecer um lugar diferente. Então, eu vou me perguntando os porquês até chegar no propósito, no, no objeto real e final. Então, eu estou dentro de um processo de cuidar mais de mim e eu estou querendo ter esse tempo dedicado à minha vida. Então, daqui a pouco, o meu objeto é cuidar mais da minha vida, ter mais amor comigo. Então, isso é o meu propósito. Meu propósito de vida é esse e através de um projeto de viagem que eu vou alcançar esse objetivo. Vamos agora para o exemplo do nosso projeto de sorrisos. Qual é o meu objeto? Combater a desnutrição infantil através do cuidado odontológico. Gente, que objeto forte que a gente tem aqui. Então, o objeto, como eu disse para vocês, a gente identificou um problema e eu vou trazer uma finalidade de propósito para executar esse meu projeto e definir o meu objeto. O objeto, então, é fazer esse combate à desnutrição causada por falta de cuidados dentários, ou, né, por falta de atendimentos odontológicos, enfim. Outros exemplos que eu trouxe para vocês, por exemplo, na área do meio ambiente. Você que trabalha com meio ambiente, eu quero fazer um projeto de preservação de uma área. Então, vamos lá, recuperação de uma área de preservação permanente às margens de um córrego XPTO para preservação da vida florestal, sei lá. Então, tudo isso são, assim, finalidades. Formar educadores ambientais para atuação na área da agricultura familiar para desenvolver o homem no campo. Então, um outro objeto que eu sei qual é a relevância que aquilo vai ter quando ele tiver executado. Redução da emissão dos gases do efeito estufa por atividade agropecuária no município tal. Então, eu tenho sempre o propósito. São rápidos, são simples, são pragmáticos. Além do objeto, eu também tenho que definir os meus objetivos. E os objetivos, eu vou ter dois tipos de objetivos. São os objetivos, o objetivo geral. Então, eu tenho um objeto que é o meu norte, minha finalidade. Para que eu chegue nesse norte, nessa finalidade, eu vou ter que ter um objetivo geral. E eu vou ter fases desse objetivo geral que serão os meus objetivos específicos. Vou trazer alguns exemplos também para vocês. Deixa eu botar aqui no slide também para que vocês acompanhem comigo. O objetivo geral vai apresentar a ideia macro. Como é que eu combato a desnutrição? E eu estou sempre usando o mesmo exemplo do projeto Sorrisos, para que vocês comecem também a desenhar junto comigo, pensarem junto, porque aí vocês já entenderam toda a essência do projeto que eu estou desenvolvendo. Então, o objetivo geral, eu vou apresentar a ideia macro, o trabalho. Qual é o trabalho que eu vou ter para combater a desnutrição através de ações odontológicas? Então, qual é o objetivo geral? Fazer o atendimento de X crianças, 100 crianças da comunidade tal, porque se eu fizer todo o atendimento dessas crianças, fizer a anamnese, identificar os problemas, tratar os problemas, ensinar o processo de escovação, capacitar os pais para que eles continuem cuidando da dentição dessas crianças e fazer acompanhamentos periódicos, eu vou garantir que essa criança não vai ter mais problemas, ou pelo menos os problemas vão ser minimizados, porque eu estou trabalhando com conscientização, tanto da criança quanto dos responsáveis, fazendo o tratamento de todas as crianças que foram analisadas. Então, eu faço uma anamnese, que é esse diagnóstico inicial, e aí eu sei que o meu objetivo, a minha finalidade vai ser cumprida, que é o atendimento odontológico, a capacitação
dos pais, na conscientização dos pais e das crianças. Perfeito, entendi. Meu objetivo geral são essas atividades. Então, atendimento odontológico. Como eu faço para fazer esse atendimento odontológico? Quais são as etapas? Divida esse problema, essa missão, em várias atividades menores, e aí a gente vai ter os objetivos específicos. Dificilmente a gente tem um objetivo geral com apenas um objetivo específico. Você imagina que todas as atividades que eu vou fazer do odontológico, eu vou conseguir explicar em apenas um único objetivo específico? Então, dificilmente. Isso é outra, no treinamento que a gente tem de avaliadores de projeto, esse é outro ponto que todo avaliador ele vai olhar, eu digo que ele pega a lupa e vai para alguns pontos. Esse é um ponto que ele vai com a lupa. Saber se você tem ideia de como desenvolver esse projeto. E aqui nos objetivos específicos, ele vem deixando claro as fases, ou as etapas, ou as necessidades que existem para que eu chegue no meu objetivo geral. Então, para que eu possa chegar, eu tenho que ter a aquisição do material para fazer o atendimento, tenho que ter um local adequado para fazer esse atendimento, tem que ter as pessoas capacitadas com habilidades e capacidades para poder fazer esse atendimento. Eu tenho que ter uma estrutura de energia, de água, para poder fazer o atendimento. Então, são várias fases que eu vou colocar. Eu posso aqui definir objetivos específicos mais macros e objetivos específicos mais detalhados. Quem vai definir o grau de detalhamento que o meu objetivo específico precisa? Quem está me doando o recurso. Se eu ainda não tenho um doador do recurso e eu não sei o quanto ele quer, não especifiquem tanto. Se o meu avaliador disser que eu quero objetivos específicos bem definidos, ele quer que você destrinche todas as ações que vão ser desenvolvidas. Qual é o ganho positivo da gente destrinchar? Lembra que eu disse que todo projeto a gente precisa pensar sobre ele, entender todas as nuances, o que vai acontecer, idealizar, imaginar, ver a execução acontecendo, todas as minhas necessidades. Nesse momento, quando eu estou definindo os meus objetivos específicos, eu estou pensando sobre o meu projeto, eu estou definindo situações que vão acontecer, que eu tenho que resolver, que eu tenho que desenvolver para que o meu projeto aconteça. Então, esse é o meu universo de pensar sobre. Depois que você detalhou bem, se o edital pedir para que você seja mais específico ou menos específico, se tiver essa regra, aí você vai lá, desenha e define. E um ponto crucial para a gente definir objetivo geral e objetivo específico, as três macro definições, é o público-alvo. Quem você está atingindo com o seu projeto. O meu projeto de viagem, só estou envolvendo a mim e ao crush. Um projeto odontológico, eu estou envolvendo quem? Vamos pensar todas as pessoas que estão sendo atendidas. Para quem eu estou fazendo esse atendimento? Qual é o meu público-alvo? Crianças. Qual o tipo de criança? Crianças de 0 a 1 ano não vão ter ainda dentição. Então, eu posso ter as palestras, mas eu não vou ter técnica de escovação, eu não vou ter o atendimento é diferenciado. Uma anamnese sim, ok, sem problema. Vai ter cuidados que são necessários nas crianças de 0 a 1 aninho. Mas o meu público, o foco, se eu quero fazer um tratamento odontológico, o meu foco são crianças que têm dentinhos já. Então, eu vou fazer esse atendimento. Então, não significa que eu não possa atuar em outros campos, mas significa que eu tenho um direcionamento. Qual é o meu público-alvo? Meu público-alvo, crianças até 12 anos. Mas se chegar uma
criança de 13 anos, eu posso ou eu não posso atender? É restringir ou é apenas o público direcionado para um determinado público, mas eu também posso atender outras crianças que se enquadrem dentro da situação que eu estou trabalhando com a vulnerabilidade alimentar, e aí eu posso ou não. Tudo isso tem que ser definido agora, nesse momento. Se o seu público-alvo ele é restritivo, apenas tais pessoas, o limite é esse, eu não posso abrir exceção, isso tem que estar muito bem definido também aqui. Definido, então, objeto, objetivo geral, objetivos específicos. E para quem? O meu público-alvo, a gente passa para uma outra fase agora de projetos. Retomando e relembrando, nós estamos no nosso terceiro módulo, a gente fala sobre essa finalidade, essa essência. Como eu disse para vocês, é onde o avaliador ele vai com a lupa e identifica e olha criteriosamente todas essas definições. Se essas definições vocês não pensarem bem, trabalharem bem com elas, daqui para frente, todo o resto vai ser fundamentado nisso que vocês planejaram. Então, vai ser muito mais complexo e difícil. Porque construir uma casa e depois mudar uma parede é muito mais trabalhoso do que desenhar ela no papel, apaga e bota a parede só no desenho no outro lado. Então, aqui é a hora da gente desenhar essa finalidade. Nesse módulo, a gente encerra por aqui e eu encontro vocês no próximo módulo.